Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck e eu ajudo pessoas comuns a criar uma segunda fonte de renda sem precisar trabalhar mais por isso e ainda investindo pouco dinheiro. No vídeo de hoje eu quero te explicar tudo o que você precisa saber sobre como escolher a sua corretora de valores para investir através da plataforma do Tesouro Direto. E por que conhecer tudo sobre esse tema vai te ajudar a criar uma segunda fonte de renda para você? Muito simples, porque escolher uma corretora de valores é um passo necessário e importante para a realização dos seus investimentos, seja em renda fixa, seja em renda variável. Hoje eu quero te dar um direcionamento para os seus investimentos em títulos públicos, aqueles que são realizados através da plataforma do Tesouro Direto. Se você nunca investiu ou se você só investiu através dos bancos, você nunca teve nenhum contato com uma corretora de valores. E por que eu estou te dizendo isso? Porque tanto os seus investimentos em renda fixa quanto os investimentos em renda variável passam pela sua corretora de valores. Então, se você quer investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, ou mesmo se você quer investir através da plataforma do Tesouro Direto, necessariamente você vai precisar de uma corretora de valores. Cada corretora possui suas próprias regras, possui seus próprios custos, e se você é um pequeno investidor ou se você é um investidor iniciante, você precisa de uma orientação mínima na realização desse passo. E por isso eu quero te ajudar nessa etapa. Obrigatoriamente, o atingimento dos seus objetivos financeiros deve passar por uma corretora de valores, deve passar por uma escolha de uma corretora de valores, porque você precisa encontrar uma corretora que seja adequada ao seu perfil de investidor. Eu escuto muitas pessoas dizendo que essa etapa é a mais difícil de ser superada. E eu escuto isso principalmente dos iniciantes. O desconhecimento dos pontos que precisam ser analisados acabam te levando a pensar que a escolha da sua corretora de valores é algo complicado e até difícil. Então, quando você faz a escolha da sua corretora de maneira consciente e você alinha essa corretora ao seu perfil de investidor e alinha também com os seus objetivos financeiros, você consegue criar uma fonte de renda para você e essa fonte de renda vai colocar dinheiro no seu bolso sem que você precise trabalhar mais por isso. Portanto, eu quero que você continue aqui comigo para que você descubra os principais aspectos que você precisa conhecer para escolher a melhor corretora de valores para o seu perfil. Por quê? Porque isso vai te ajudar a criar uma segunda fonte de renda para você. Você compreendeu isso? Compreendeu a importância disso? Compreendeu que a importância da escolha da corretora de valores na construção de uma segunda fonte de renda para você? Ótimo, então. Vamos prosseguir aqui. Agora, eu quero te explicar por que escolher adequadamente uma corretora de valores é um atalho para que você consiga criar uma segunda fonte de renda para você. Sim, é um atalho. E eu quero que você entenda que essa escolha, com toda certeza, ela vai te ajudar a plantar sementes que vão se transformar na sua segunda fonte de renda. Mas para que você consiga criar uma fonte de renda no futuro, você vai precisar, dentre outros fatores, você vai precisar conhecer o funcionamento e as vantagens das corretoras que existem no mercado. Você também vai precisar estar atento com relação a alguns pontos, né? Mas você pode estar pensando o seguinte, mas o que são as corretoras de valores, né? Até agora você falou aí, Rafa, tudo, mas o que são exatamente as corretoras de valores? Então, em simples palavras, as corretoras de valores, elas são instituições financeiras. E elas são instituições financeiras que elas vão realizar a oferta de produtos e serviços no mercado financeiro e quase sempre as corretoras elas vão intermediar a compra e venda de ativos financeiros. Então, com isso, você já percebeu que as corretoras elas são muito parecidas com quem? Com os bancos. Elas também são chamadas de agentes de custódia e elas são responsáveis por realizar o cadastro dos investidores perante a B3, a antiga BMF Bovespa. E as corretoras elas também vão intermediar as operações junto ao Tesouro Direto, porque elas vão realizar a intermediação e a transferência de dinheiro e a transferência entre os títulos públicos, né, entre o Tesouro Nacional e entre os investidores. Então as corretoras, pelo fato delas serem responsáveis por intermediar as negociações dos investidores, as corretoras elas precisam de autorização do Banco Central, o Bacen, para que elas sejam criadas, e as corretoras também precisam de autorização do Bacen para funcionar. E elas também vão precisar seguir as regras, sabe de quem? Da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários.
Além de tudo isso, as corretoras de valores elas também têm a função de orientar os investidores na etapa de preparação e elas fazem isso por meio dos seus especialistas que compõem o seu time, compõem a equipe dessas corretoras. Além disso, uma outra função das corretoras é recolher o imposto de renda que vai incidir sobre o lucro dos investimentos de renda fixa. Uma coisa que você precisa saber é que as corretoras de valores, elas não são todas iguais. Cada uma delas possui as suas próprias regras e você precisa analisar essas regras para você enxergar aquilo que é mais vantajoso ou desvantajoso para você, aquilo que mais se encaixa para o seu perfil de investidor. Então você precisa escolher uma corretora que ela vai atender às suas expectativas. E para isso, você não pode basear a sua decisão somente no porte da instituição e nem apenas na quantidade de produtos e serviços que as corretoras oferecem. Então, por isso, você precisa fazer uma análise de todos os pontos positivos e negativos das instituições financeiras que mais te interessam, porque assim você vai enxergar todos os fatores que podem influenciar na sua escolha. Quando você compreende esses fatores que eu vou te explicar, e quando você compreende todas as características e a sistemática de funcionamento das corretoras, você entende que você pode usar essas instituições ao seu favor. Quando você compreende isso, você percebe que você pode usar as corretoras de valores como uma ferramenta para criar uma segunda fonte de renda para você, sem que você precise trabalhar mais por isso e sem que você também precise investir muito dinheiro. Compreendido isso? Ótimo, então, vamos dar prosseguimento aqui. Apesar de todas essas explicações, eu quero tirar um tempo agora para derrubar algumas objeções que você eventualmente possa ter. É possível que você talvez ainda não esteja totalmente convencido e talvez você ainda tenha algum tipo de objeção com relação às corretoras de valores. Então, nesse momento, você pode estar pensando o seguinte: ô Rafa, não sei não senti firmeza nesse negócio de ficar analisando corretora. Você pode você está falando assim que eu preciso analisar. Se você está falando que eu preciso analisar, é porque alguma coisa ruim pode acontecer. Ou então você pode estar pensando que vai ser melhor você investir através do seu banco, né? Porque o seu banco você já conhece, você já confia e nele você não precisa analisar nada. Você pode estar pensando que é mais seguro investir pelo seu banco ou pela corretora vinculada ao seu banco. Você pode estar pensando isso. Você pode estar pensando até mesmo na solidez do seu banco, quando comparado com a solidez das corretoras independentes. Pois é, eu te entendo e faz muito sentido você estar pensando nisso tudo. Mas o que eu te digo é o seguinte, que todos os investimentos que você faz, seja em renda fixa, seja em renda variável, esses investimentos eles não ficam na posse das corretoras de valores. Quando você investe em renda variável, por exemplo, os seus ativos financeiros, eles não vão ficar na posse da sua corretora. Eles vão ficar depositados, sabe onde? Perante a B3. E o mesmo vale para o caso de renda fixa. O mesmo vale para os investimentos feitos através da plataforma do Tesouro Direto. Quando você investe nos títulos públicos, eles vão ficar custodiados também perante a B3 e não perante a sua corretora. Isso porque essas instituições elas servem como meras intermediárias das transações que você faz. Mas não pense que eu investi através da corretora vinculada ao seu banco e você não vai precisar analisar nada. Porque você vai precisar analisar sim. Você vai precisar analisar sempre. Tanto se você investir pela sua corretora vinculada ao seu banco, quanto se você investir através de uma corretora independente. Existem diversos aspectos que você precisa analisar. Ao se basear apenas no fato da corretora ser ou não vinculada a um grande banco, realmente é um critério que pode te atrapalhar. Esse acaba sendo um dos critérios que você precisa analisar. Ele não é o critério mais importante. Então você pode investir na corretora vinculada ao seu banco, ou você pode investir em uma corretora independente, mas você precisa tomar a sua decisão de maneira consciente. Você realmente precisa fazer a análise necessária para tomar a sua decisão. Ficou claro? Consegui derrubar suas objeções? Se eu não conseguir, deixa um comentário aqui embaixo que eu tento explicar isso de uma outra forma. Se por acaso você tiver alguma objeção diferente dessas que eu coloquei aqui, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou te responder com o maior prazer. Agora então, eu quero te explicar
como que você vai conseguir uma segunda fonte de renda através da escolha da sua corretora de valores. Mas, em primeiro lugar, eu quero começar te explicando a maneira errada de você conseguir essa renda. Se você não entender primeiro a maneira errada, você não vai conseguir criar a sua fonte de renda, porque você vai estar achando que as corretoras não possuem relação com a criação de uma segunda fonte de renda. Então, ao entender primeiro a maneira errada, você vai ter muito mais preparo para realizar suas análises da maneira correta. Então, qual é a maneira errada de conseguir uma segunda fonte de renda sem você precisar trabalhar mais por isso? Qual é a maneira errada de você conseguir uma fonte de renda durante a escolha da sua corretora? No caso aqui, a escolha da sua corretora de valores, o jeito errado é você investir por meio de uma corretora que ela cobra taxa de administração para os investimentos através do Tesouro Direto. É exatamente isso a maneira errada. É você escolher uma corretora que cobre taxa de administração nos investimentos através da plataforma do Tesouro Direto. Se você não sabe o que é essa taxa, eu vou te explicar. A taxa de administração é um valor cobrado pelas corretoras por conta do serviço de intermediação de compra e venda dos títulos públicos. Esse é um valor que é cobrado sobre o montante total que você tiver investido em títulos públicos. E ele vai variar de 0,1% até 2%. Esse percentual ele incide no valor relativo a um ano de investimento, a um ano que você tiver títulos públicos na sua carteira de investimentos. Então, existem diversas corretoras que elas não cobram taxa de administração. E essas são as corretoras que aplicam a chamada política da taxa zero. É justamente em razão da taxa zero que muitos investidores eles negligenciam a análise de muitos requisitos na escolha da sua corretora de valores. É essa taxa que faz com que os grandes bancos, na maioria dos casos, eles sejam jogados para escanteio, porque os grandes bancos eles cobram, ou pelo menos eles cobravam, as maiores taxas de administração quando comparados com as corretoras independentes. Então, veja bem, a taxa zero não é o único requisito que você precisa considerar, porque você deve realizar uma série de verificações para escolher a sua corretora. Porque são essas as verificações que vão evitar surpresas desagradáveis e que podem atrapalhar o atingimento dos seus objetivos financeiros e podem atrapalhar a criação da sua segunda fonte de renda. Mas sabe por que essa é uma maneira errada de você escolher a sua corretora de valores? Sabe por que quando você escolhe Sabe por que você não precisa pagar pela taxa de administração para investir através da plataforma Tesouro Direto? Porque se existe a possibilidade de você se livrar desse tipo de custo, você tem que se livrar dele. Além disso, você não precisa pagar pela taxa de administração, porque as corretoras de valores elas vão ser remuneradas de outras formas. Muitas pessoas chegam a pensar se as instituições das taxas zeros elas são menos seguras que as outras que cobram pela taxa. Mas desde já eu te afirmo que não, a questão não se refere à questão de segurança. Alguns especialistas eles dizem que a chamada taxa zero ela não existe. O que acontece é que algumas corretoras elas divulgam mais as informações e outras corretoras divulgam menos. Então nesse momento eu vou te explicar algumas coisas que você provavelmente nunca ouviu falar e essas coisas elas vão te deixar de cabelo em pé, pode ter certeza disso. Mas então, por quais motivos essas corretoras elas isentam os investidores dessa taxa? Se a taxa é zero, como que a corretora consegue ganhar dinheiro? E eu te explico. Existem quatro maneiras pelas quais as corretoras elas ganham dinheiro sobre os valores que você investe. Mesmo com a mencionada taxa zero, algumas dessas corretoras elas têm mecanismos de serem remuneradas que você nunca vai imaginar, e esses mecanismos eles são até mesmo novidades para muitas pessoas que já estão no mercado há um certo tempo. Vamos lá então a essas quatro maneiras. A primeira maneira é aquela utilizada por quase todas as corretoras de valores, que é o chamado upsell. O que é isso? A corretora ela atrai você através da taxa zero no Tesouro Direto, mas ela ganha uma remuneração sobre outros produtos que ela oferece para você. Como por exemplo, ela vai ganhar em cima de você através de corretagens de ações, através de taxas de administração e performance de algum fundo de investimento, através de spread cobrado sobre outros investimentos de renda fixa. Enfim, a remuneração ocorre sobre outros produtos e serviços que a corretora oferece para você.
Então ela acaba sendo remunerada não pela taxa de administração, mas pelo spread ou por outros produtos que ela vai oferecer para você. A segunda maneira também é utilizada por quase todas as corretoras, que é a remuneração através do spread dos produtos financeiros oferecidos pelas corretoras. A corretora ela te oferece, por exemplo, um CDB de um banco pequeno, de um banco médio, mas com taxa de 100% do CDI. Ela te oferece esse produto com taxa de 100% do CDI. Mas na realidade, esse CDB, esse produto financeiro, ele rende 120% do CDB. Então, a diferença entre essas taxas, você recebe 100, mas a corretora recebe 120. Então, a diferença entre as taxas é chamada de spread. E quem adquire esse produto financeiro recebe o 100% do CDI, enquanto a corretora recebe os 120% e ela é remunerada por essa diferença, entendeu? Essa então foi a segunda maneira pelas quais as corretoras elas são remuneradas. A terceira maneira que as corretoras são remuneradas, ela se dá através da B3, a antiga Bovespa. E o que acontece? A B3 ela paga um incentivo em favor das corretoras de valores para que elas atraiam mais pessoas a investir no Tesouro Direto, sendo que uma das maneiras que as corretoras fazem para atrair os investidores é através da isenção da taxa de administração para investimentos no Tesouro Direto, a famosa taxa zero. Então as corretoras elas podem até isentar o pagamento da taxa de administração, mas a taxa de custódia que você paga, não para a corretora, mas que você paga para a B3, só é isentada para aqueles investidores que possuem mais de 5 milhões em investimentos perante a B3 e também para aqueles investidores que têm até 10 mil reais no Tesouro Selic. Mas a grande maioria dos brasileiros, eles pagam pela taxa de custódia para a B3 e, por sua vez, a B3 realiza uma distribuição dos valores dessa taxa de custódia em favor das corretoras, em forma do quê? De incentivo, para que as corretoras busquem mais investidores para investir através do Tesouro Direto. Então, quanto mais pessoas a corretora tiver investindo no Tesouro Direto, mais essa corretora vai ser incentivada, porque ela vai receber da B3 uma quantia maior decorrente da taxa de custódia que a B3 distribui para as corretoras. Então, em resumo, os investidores eles pagam a taxa de custódia para a B3, que por sua vez a B3 paga um incentivo para que as corretoras de valores atraiam mais pessoas a investir no Tesouro Direto. E essas pessoas elas são atraídas por meio de quem? Da isenção do pagamento da taxa de administração, através da famosa taxa zero para o Tesouro Direto. Então, quanto mais investidores aquela corretora atrai, maior vai ser o incentivo que ela recebe na B3. Você entendeu como que a taxa zero não é necessariamente zero, como que a corretora ainda assim ela é remunerada? Então a quarta maneira em que as corretoras elas são remuneradas se dá através do float. E o que é o float? O float é a utilização daquele dinheiro que você ainda não investiu. A corretora ela trabalha com o dinheiro que você deixa parado na sua conta. Quando você transfere o dinheiro para a sua corretora, esse dinheiro fica disponível na sua conta corrente perante a sua corretora. E se você não aplicar esse dinheiro durante o expediente do mercado financeiro, a corretora vai fazer o quê? Utilizar esse valor em favor dela. E essa situação recebe o nome de float. Então, se você deixar o dinheiro dormir na sua conta, a sua corretora automaticamente investe esse dinheiro, investe o seu dinheiro no CDI e ela, a corretora, ganha esse rendimento. Mas isso não é uma conduta só das corretoras de valores, mas sim de todas as instituições financeiras. Então, se você está pensando que isso não é nada, você se enganou. Se você está pensando que isso é dinheiro pequeno, você se enganou. Só um dia de rendimento do CDI pode até parecer pouco, mas não é. Por quê? Porque as corretoras elas possuem mais ou menos entre 1 e 4% do patrimônio delas em float diariamente. E isso multiplicado por um ano inteiro representa uma quantia considerável de dinheiro. Então o float, ele incide no prazo de liquidação, ele incide também, né? Não, eu falei que em primeiro lugar ele incide no dinheiro que você deixa parado e ele também vai incidir de outra maneira. Então o float ele vai incidir também no prazo de liquidação dos títulos do Tesouro Direto. Qual que é o prazo de liquidação dos títulos do Tesouro Direto? É de D+1 ou de D+2.
E também o float vai incidir no prazo de resgate desses títulos públicos. Ele vai incidir tanto quando você compra quanto você resgata. Então, desde o dia 5 de fevereiro de 2018, o prazo de liquidação dos títulos públicos foi reduzido de 2 dias para um dia útil, para aquelas transações em dias úteis da meia-noite até às 6 da tarde. E o prazo ele também foi reduzido de 3 dias para 2 dias úteis, para aquelas transações em dias úteis das 6 da tarde até a meia-noite. E também transações feitas no finais de semana e feriados. E nesses períodos, adivinha o que acontece? Sim, o float. O float também incide no prazo de cobrança. Aí, vamos lá, eu estou falando tudo de uma vez aqui. Essa foi a segunda maneira em que as corretoras elas ganham dinheiro em cima do float. E o float, e a corretora vai ganhar dinheiro em cima do float também de uma terceira maneira. E o float ele também vai incidir no prazo de cobrança da taxa de custódia da B3, aquela taxa que eu acabei de te explicar, que ela é em favor da B3. Essa taxa de custódia ela é cobrada sempre em janeiro e em julho de cada ano, e ela é cobrada no patamar de 0,25% ao ano. A maioria das corretoras elas vão debitar esse dinheiro sempre no primeiro dia útil de janeiro e no primeiro dia útil de julho. E, eventualmente, aqueles investidores que, porventura, não deixarem as quantias disponíveis nas suas contas, nesse primeiro dia útil de janeiro e no primeiro dia útil de julho, esses investidores ainda vão ter que pagar uma multa em razão do atraso. Mas é atraso entre aspas, né? Por quê? O que acontece? O que acontece é que, na prática, a B3 ela só vai debitar o pagamento da taxa de custódia na terceira segunda-feira do mês de janeiro e de julho, e não no primeiro dia útil de janeiro e de julho. Olha que loucura que é esse negócio. Então, com isso, eu quero que você veja que muitas corretoras recebem os valores relativos à taxa de custódia no primeiro dia útil de janeiro e no primeiro dia útil de julho, mas elas só vão repassar essas quantias para a B3 na terceira segunda-feira de janeiro e de julho. Imagine então o tamanho do montante de dinheiro envolvido nesse float. É um valor absurdo. Então, portanto, você percebeu que a realidade é que a famosa taxa zero ela não existe e provavelmente você não tinha conhecimento sobre essas situações? Você percebeu como as corretoras elas são altamente remuneradas pelo float? Nessas três hipóteses de float que ele acontece, então ficou claro por que algumas corretoras de valores elas simplesmente não cobram a taxa de administração? Você percebeu que existem pelo menos 4 maneiras pelas quais as corretoras elas são remuneradas? Ótimo, então. Dito tudo isso, você percebeu então que não faz sentido nenhum pagar pela taxa de administração? Então, quando você entende o que está por trás dessa taxa, você evita de pagar por algo que é totalmente desnecessário. E dessa maneira, você vai ter o preparo e você vai evitar a maneira errada de escolher a sua corretora e com certeza você vai poder criar a sua segunda fonte de renda sem você usar o seu dinheiro de maneira desnecessária. Você compreendeu então a maneira errada de você criar a sua segunda fonte de renda através da sua corretora de valores? Ótimo! Vamos prosseguir aqui. Agora eu preciso da sua máxima atenção porque eu vou te explicar sobre a maneira correta para você criar uma segunda fonte de renda para você escolhendo adequadamente a sua corretora de valores e você vai criar essa segunda fonte de renda sem que você precise trabalhar mais para criar essa renda. A maneira correta para você fazer isso é você conhecer todos os requisitos que as corretoras precisam ter para atender os investidores que investem através da plataforma do Tesouro Direto. E eu vou te explicar detalhadamente sobre todos esses requisitos que você precisa conhecer. E eu começo te dizendo para você não perder o seu tempo analisando todas as corretoras listadas na bolsa. É isso mesmo. Você não escutou errado. Não perca o seu tempo analisando todas as corretoras de valores listadas na B3, que é a Bolsa de Valores oficial aqui do Brasil. Até porque
a quantidade de empresas em atuação é muito grande. Então, de acordo com o site oficial da B3, existem hoje 104 corretoras listadas na Bolsa. E esses dados são de janeiro de 2021. E com certeza você não teria tempo e nem disposição para avaliar uma por uma. E dessas 104 corretoras, só 58 delas são habilitadas a realizar os investimentos através da plataforma do Tesouro Direto. E dentre essas 58, ainda é necessário você colocar alguns filtros, é necessário você ainda filtrar um pouco mais. Então, por esse motivo, depois de inserir os filtros necessários, você vai descobrir que só 44 ou talvez só 27 corretoras de valores, elas podem auxiliar os pequenos investidores ou auxiliar os investidores que investem através da plataforma do Tesouro Direto e vão poder auxiliar na realização dos seus negócios. Depois você vai ver que essa quantidade ela ainda fica ainda menor, vai ficar menor que 44 e menor que 27. E dessa forma, você consegue encontrar muito rapidamente qual das corretoras elas vão se adequar melhor ao seu perfil. Por quê? Porque depois que você colocar esses filtros que eu vou te passar, vai ser suficiente você simplesmente analisar 6 requisitos para que você descubra qual que é a corretora que ela vai efetivamente encurtar o seu caminho para que você invista através da plataforma do Tesouro Direto. E quando eu aplico esses filtros, e também quando eu falo aqui, por exemplo, que você vai investir em Tesouro Direto, quando eu falo que essas corretoras elas são voltadas para os pequenos investidores, eu quero te dizer que direcionar a sua análise para você escolher uma corretora que atenda o dia a dia de quem investe através da plataforma do Tesouro Direto. Mesmo você que eventualmente possa ter milhões de reais para investir, você vai ser considerado um investidor, o chamado pequeno investidor. E você também vai precisar aplicar esses filtros, todos esses filtros que eu vou te passar. Então, você sendo considerado um pequeno investidor ou você tendo foco só em Tesouro Direto, você vai precisar colocar todos esses filtros que eu já vou te passar. Então vamos descobrir aqui quais são os 6 requisitos que você precisa inserir para você escolher adequadamente a sua corretora de valores e que você consiga criar a sua fonte de renda através da sua corretora. Então verificar se a sua corretora oferece os 6 requisitos para te atender é uma análise extremamente importante. E das 104 corretoras listadas na bolsa, existem 58 que elas são habilitadas a atuar perante o Tesouro Direto. Mas você precisa prestar atenção porque a maioria delas é voltada para a atuação do pequeno investidor. E nesse sentido, você vai precisar pesquisar aquelas corretoras que elas oferecem pelo menos 6 requisitos mínimos para a realização dos seus investimentos. E quais são esses 6 requisitos mínimos? Primeiro, você tem que verificar se a corretora está dentro daquelas 58 que são habilitadas a investir através da plataforma do Tesouro Direto. Esse requisito ele é óbvio, mas você não pode esquecer dele. Segundo, você tem que verificar se a corretora possui taxa zero, para investimentos através da plataforma do Tesouro Direto. Terceiro, você tem que verificar se a corretora é um agente integrado com o Tesouro Direto. Quarto, você tem que verificar se a corretora permite aplicações programadas. Obviamente, permite aplicações programadas no Tesouro Direto. Quinto, você tem que verificar se a corretora possui o selo CETIP Certifica. Fica tranquilo que daqui a pouco eu já te explico sobre o que é isso. E, em sexto lugar, e por último, você tem que verificar se a corretora possui o certificado PQO Retail Broker. E eu também já vou te explicar sobre isso. Esses são, portanto, os 6 requisitos que uma corretora de valores precisa ter para atender o pequeno investidor e também para que você possa realizar adequadamente os seus investimentos através da plataforma do Tesouro Direto. Então, para você encontrar esses 6 requisitos, você vai precisar acessar 2 sites diferentes. Você vai precisar acessar primeiro o site oficial do Tesouro Direto e depois você vai precisar acessar o site da B3. E eu vou deixar o link aqui na descrição desses 2 sites. E daqui a pouco eu vou mostrar na prática como que você vai inserir os filtros e você vai analisar as corretoras. Mas primeiro eu quero te explicar a razão por trás de cada um dos 6 requisitos.
Os 4 primeiros requisitos você vai analisar no site do Tesouro Direto. E o 5º e o 6º requisitos você vai analisar no site da B3. Então, vamos aqui para analisar os 6 requisitos. O primeiro, vamos começar aqui com o primeiro deles. O primeiro deles é você verificar se a corretora é um agente de custódia habilitado a operar junto ao Tesouro Direto. E isso deve ser feito através do site oficial do Tesouro Direto. Esse é um passo intuitivo, porque a criação da sua segunda fonte de renda necessariamente vai passar por uma corretora de valores que oferece essa opção de investimentos. Então, por esse motivo, você precisa escolher uma instituição que ela seja habilitada a operar nessa modalidade. Apesar de ser intuitivo, muitos investidores iniciantes eles se esquecem dessa etapa e depois eles acabam tendo necessidade de fazer uma nova análise para encontrar uma nova corretora, porque a corretora anterior não trabalhava com o Tesouro Direto. Então, esse foi o primeiro requisito que você precisa analisar. Vamos passar agora para o segundo requisito. E o segundo requisito que você precisa analisar diz respeito à questão da taxa zero para os investimentos através do Tesouro Direto. O segundo requisito consiste em você verificar se a corretora ela possui taxa zero para os investimentos através da plataforma do Tesouro Direto. Aqui eu não preciso te explicar de novo, porque eu já te expliquei muito detalhadamente sobre o porquê você precisa escolher uma corretora que opte pela política da taxa zero, ou seja, que não cobre pela taxa de administração para os investimentos através dos títulos públicos. Então vamos passar para o terceiro requisito. O terceiro requisito consiste em você verificar se a corretora é um agente integrado com o Tesouro Direto. Então, quando uma corretora de valores é um agente integrado, ela fornece aos investidores, ela fornece aos seus clientes a possibilidade de comprar e vender os títulos públicos diretamente da sua plataforma ou diretamente do seu home broker. Então, quando a corretora também é um agente integrado, você consegue até mesmo acessar o seu extrato diretamente da sua corretora. Então isso significa que você consegue fazer tudo dentro da plataforma ou dentro do home broker da sua corretora, o que é uma baita de uma facilidade para você. Esse não é um requisito obrigatório, porque você pode simplesmente escolher uma corretora que não seja um agente integrado, sem problema nenhum. Mas caso a sua corretora ela seja um agente integrado, isso vai facilitar muito a parte operacional dos seus investimentos, porque você vai poder fazer tudo isso dentro de um único lugar. Então esse foi o terceiro requisito. Vamos prosseguir. O quarto requisito que você precisa analisar é você verificar se a corretora permite aplicações programadas no Tesouro Direto. O que é isso? É possível você fazer o agendamento automático de todos os seus investimentos no Tesouro Direto. E a própria plataforma do Tesouro permite isso. E se por um acaso a sua corretora também permitir as aplicações programadas, você já vai poder fazer isso direto do home broker dela. Esse também ele não é um requisito obrigatório. Você pode simplesmente escolher uma corretora que ela não permita aplicações programadas, mas se você escolher, isso vai facilitar muito a parte operacional dos seus investimentos, porque você também vai poder fazer tudo isso dentro de um único lugar. Então vamos agora para o quinto requisito que deve ser feito, mas esse quinto requisito ele já não é mais no site do Tesouro Direto, mas sim no próprio site da B3. E o quinto requisito diz respeito ao selo CETIP Certifica. Então vamos lá. O selo CETIP Certifica é um grande indicativo da confiabilidade da instituição. A CETIP é a abreviação para Centro de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos. E a CETIP é uma empresa de capital aberta que ela atua custodiando os títulos de crédito privado no mercado nacional. Todo título de crédito privado emitido no mercado financeiro deve ser registrado no sistema da CETIP, porque isso permite que as corretoras de valores realizem intermediação de compra e venda desses títulos. Por esse motivo, a CETIP ela vai atuar como uma integradora do mercado financeiro. Então, depois que o investidor adquire algum título privado, a CETIP ela emite o selo CETIP Certifica, e isso identifica o CPF ou o CNPJ daquele investidor naquele investimento que foi adquirido. Então, se o banco ou a corretora possuir o selo CETIP Certifica, os seus investidores eles vão estar
protegidos pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito. E isso transmite uma segurança e uma transparência de todas as etapas das operações desses bancos, dessas corretoras. Portanto, esse também é um passo necessário para que você descubra se uma corretora de valores é confiável, já que o selo CETIP certifica é um grande indicativo da segurança e da confiabilidade dessa instituição. Sim, claro, eu estou falando aqui sobre como escolher uma corretora para que você invista não só em títulos privados, mas sim em títulos públicos. Mas não se engane, se uma corretora ela possui o selo CETIP certifica, isso mostra que ela é uma instituição realmente confiável. Além disso, em algum momento da sua vida, você vai investir em títulos privados e ao escolher uma corretora que já tenha esse selo de confiabilidade, isso vai facilitar muito o dia a dia dos seus investimentos. Então esse foi o quinto requisito. Vamos passar agora para o sexto e último requisito. O sexto e último requisito consiste em você verificar se a corretora possui o certificado PQO Retail Broker, que é o programa de qualificação operacional que atesta se a corretora está preparada para atender a demanda dos pequenos investidores. O PQO, ele confere 4 diferentes certificados para as corretoras, né? O Agro Broker, o Carrying Broker, o Execution Broker e também o Retail Broker. O certificado que atesta que uma corretora de valores está habilitada para atender o pequeno investidor é o Retail Broker. Porque isso avalia a capacidade de uma corretora de assessorar o investidor pessoa física. Avalia também a diversidade de produtos e alternativas de investimentos dessa corretora. Enfim, avalia se uma corretora de valores tem estrutura e preparo para atender os seus clientes, pessoas físicas. Então, esses são os 6 requisitos que você precisa analisar antes de escolher sua corretora de valores. Você não imaginava que precisava analisar isso tudo, não é? E saber se uma corretora ela é confiável é uma dúvida frequente entre os investidores, até porque ninguém quer depositar o seu dinheiro numa instituição que ela simplesmente pode vir a te causar problemas depois. Por isso, é muito importante você fazer esse checklist de 6 requisitos antes de abrir a sua conta para evitar alguns problemas no futuro, né? Existem diversas maneiras pelas quais você pode verificar se uma corretora de valores confiáveis. E uma dessas maneiras é você seguir esses 6 requisitos que eu te expliquei. Tranquilo? Cumprindo esses 6 requisitos, você vai ter muito mais segurança de que as instituições filtradas elas são transparentes e elas são confiáveis. Porque isso torna ainda mais cauteloso o seu processo de escolha da sua corretora de valores. Então essa é uma maneira correta para você criar uma segunda fonte de renda através da escolha da sua corretora de valores, sem que você precise trabalhar mais por isso. Tranquilo? Vamos dar prosseguimento aqui. Agora então, chegou o momento em que você mais gosta e o momento que você espera aqui nos vídeos. Chegou o momento em que eu quero te explicar tudo na prática. Chegou o momento em que eu vou tirar esses conceitos da teoria e eu vou te mostrar todos eles na prática. Ao pensar na criação de uma segunda fonte de renda para você, vai ser necessário passar pela escolha adequada da sua corretora de valores. E nesse momento, eu vou gravar a tela do meu computador para te mostrar os 6 requisitos que você precisa analisar, porque eu quero que você veja na prática os sites da B3 e o site oficial do Tesouro Direto. Vamos lá então. Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é um dos 2 sites que vocês vão precisar analisar. Esse é o site oficial do Tesouro Direto e também depois nós vamos analisar o site oficial da Bolsa de Valores, site da B3. Vamos começar aqui pelo site do Tesouro Direto. Então você vem aqui nessa aba Conheça e você vai procurar pela aba de Bancos e Corretoras Habilitados. Aqui ele vai te dar todas as corretoras que têm habilitação para você realizar os seus investimentos através da plataforma do Tesouro Direto. Você está vendo? Você pode digitar a instituição que você procura ou você pode selecionar os 3 filtros aqui. Aqui não tem nenhum selecionado. Então você está vendo aqui que ele mostra 9 corretoras por página, né? Vamos até a última página aqui para a gente ver o total das corretoras que tem. Então, ele vai até a 7ª página, então aqui 4 corretoras, no total são 58 corretoras
que elas possuem habilitação para que você invista o seu dinheiro através da plataforma do Tesouro Direto, né? Então esse é o primeiro requisito que você tem que verificar. Mas calma que você não vai ter que analisar todas essas corretoras, como eu já havia te falado. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito, você tem que verificar se a corretora possui taxa zero para os investimentos através da plataforma do Tesouro Direto. E o primeiro filtro que você coloca é justamente esse aqui, taxa zero. E você pode clicar em aplicar tal, mas como você já sabe, o terceiro requisito também é verificar se a corretora é um agente integrado e o quarto requisito é verificar se a corretora permite que você faça aplicações programadas. Claro que o terceiro e o quarto requisito, como vocês já sabem, eles não são obrigatórios, mas vamos selecionar aqui só para você ter uma ideia de quantas corretoras vão sobrar. Então você está vendo aqui, ó, que sobraram bem menos corretoras, tá vendo? Ele mostra de novo 9 corretoras por página, então aqui sobraram 27 corretoras para você que são habilitadas para investir no Tesouro Direto e que também tem as opções de você realizar, elas são agentes integrados e também tem a opção de você realizar aplicações programadas. Com relação ao quinto requisito, você já tem que passar para o site da B3. E no site da B3 você vai vir aqui, claro, em produtos e serviços, e você vai procurar aqui busca de participantes. E na busca de participantes, você já vai ver que ele vai te dar essas duas opções aqui, ó, no canto esquerdo. Você vai clicar na opção de corretoras. Está vendo aqui, ó, como eu havia falado, existem 104 corretoras de valores listadas na Bolsa de Valores, né? Aqui no site da B3, mas você não vai analisar todas. Então, aonde que você vai encontrar os requisitos que você tem que colocar aqui para filtrar essas corretoras? Você vem aqui nessa opção também no canto esquerdo e você vai selecionar pela opção do Certifica e você também vai selecionar essa opção aqui do PQO. Não é essa não, é a de baixo, do PQO Selo Retail Broker. Então você seleciona essas duas e você clica em buscar. Você está vendo aqui que ele já reduziu para 21 corretoras? E aí o que você tem que fazer agora? Você vai ter que mesclar a sua busca nos dois sites. Então vamos pegar aqui a primeira, a corretora da Ágora. Você pode vir aqui no site do Tesouro Direto, você já viu que os filtros eles estão selecionados, você pode digitar aqui, ó, Ágora. A Ágora é uma corretora e passa dentro dos nossos 5 filtros, tá vendo? Ela cobra taxa zero, é um agente integrado e permite que você realize aplicações programadas. Só a título de curiosidade, vamos dar continuidade aqui, vamos pegar por sorteio aqui, Mercantil do Brasil, ó. Vou digitar aqui, Mercantil. Você está vendo que o mercantil ele já não passa nos nossos critérios, está vendo? Nos nossos 5 critérios. Vamos ver se é por conta dele ser um agente integrado. Também não é. Se ele permite aplicação programada, também não é. Ah lá, está vendo? O Banco Mercantil é uma corretora que cobra taxa para você investir através da... Ah lá, nem é, na realidade, nem é uma corretora que permite que você realize os investimentos através da plataforma do Tesouro Direto. Então, olha que interessante. E aí, o que você faz? Você pode ficar analisando essas corretoras aqui, que a gente incluiu os 5 filtros, e você pode escolher dentre essas corretoras aqui, aquela que mais te interessa. Claro, ainda vão ter outros requisitos que você precisa analisar, mas esses são os 6 requisitos iniciais que você precisa verificar com relação à escolha da sua corretora de valores, tá certo? Ah lá, a Isinvest é uma corretora muito famosa, ó. Vamos ver. Ah lá, a Isinvest também passa nos 6 critérios, ó. Taxa zero, agente integrado e possui aplicação programada. Tranquilo essa parte? Vocês viram que não tem nenhum segredo realizar esse tipo de análise. Ela é bem tranquila e dá para você, vamos dizer assim, ela dá para encurtar bastante o seu tempo aqui com relação à escolha da sua corretora de valores. Você viu que de 104 corretoras que existem listadas na B3, o número acaba sendo reduzido bastante. Ele acaba caindo para 56 corretoras que são integradas com o Tesouro Direto. Se você selecionar os 3 primeiros requisitos lá de taxa zero, aplicação programada e também agente integrado, você já viu que a quantidade já cai para 27, e quando você seleciona as opções, os filtros de selo Certifica e do selo PQO Retail Broker, você viu que a quantidade diminui ainda mais. Tranquilo?
Essa análise não é difícil, mas ela te encurta bastante tempo. Tranquilo, pessoal? Você percebeu como que não é nenhum quebra-cabeça você analisar os requisitos das corretoras? Pois é, mas a análise não termina com os 6 requisitos, porque, como eu te falei, eles são apenas os filtros que você precisa colocar na sua análise. Depois de filtradas as corretoras, você vai ter que analisar cada uma delas. Sim, nesse momento, depois de filtrar com os 6 requisitos, você vai ter que ter o trabalho de analisar uma por uma. Mas então o que exatamente você precisa analisar? Eu te digo, você vai ter que analisar os custos e os benefícios que cada uma das corretoras que você filtrou que mais te interessam. Então vamos para a análise dos custos e benefícios. Vamos começar aqui com a análise dos custos. Que fique bem claro, fique atento para que todos os custos, eu quero que você fique atento em relação a todos os custos que as corretoras cobram dos seus clientes. Por quê? Porque esses custos eles vão impactar diretamente na rentabilidade dos seus investimentos. Como aqui eu estou te ajudando a criar uma segunda fonte de renda, você vai ter que prestar bastante atenção com relação aos custos das corretoras. E basicamente você vai ter que analisar 3 custos. Você vai ter que analisar basicamente 3 taxas. E as principais taxas cobradas para os investimentos em tesouro direto são: 1. Taxa de custódia. É o que é o valor cobrado pela B3 em razão da custódia dos seus títulos públicos adquiridos e que vai incidir sobre o montante total investido. Você já sabe que existem algumas instituições financeiras, em algumas situações, em que essa taxa de custódia ela não é cobrada, mas como regra ela acaba sendo cobrada. E hoje ela incide no patamar anual de 0,25 e ainda é cobrada sobre o montante total que você tiver investido. Tranquilo? Segundo custo, taxa de administração. É o valor cobrado por algumas corretoras em razão da intermediação de compra e venda dos títulos públicos, que também incide sobre o montante total investido. Mas com relação a essa taxa de administração, você já inseriu o filtro inicial para evitar de escolher uma corretora que cobre essa taxa. Tranquilo? Terceiro custo, taxa de transferência. A taxa de transferência é o valor cobrado pelo seu banco para transferir o dinheiro para a corretora, bem como é o valor cobrado pela corretora para enviar de volta o dinheiro para o seu banco. Alguns bancos e algumas corretoras isentam os investidores da cobrança dessas transferências. A minha dica aqui é você sempre procurar por uma corretora que não cobre para fazer essa transferência. Então, para descobrir isso, você vai ter que ler as políticas das corretoras ou mesmo você vai ter que ligar lá e conversar com alguém para encontrar essa informação. Com relação aos custos, é isso. Bem tranquilo. Vamos passar para a análise dos benefícios. Do outro lado da moeda, você também vai precisar se atentar para os custos, para os benefícios que essas corretoras possam te oferecer. E quais benefícios você precisa analisar? Basicamente, você precisa analisar se as corretoras te oferecem 4 tipos de benefícios. Primeiro, atendimento ao cliente. Quase sempre o relacionamento cliente-corretora ele é duradouro e por esse motivo você precisa escolher uma instituição que te oferece um atendimento de qualidade. E isso você só vai descobrir ligando lá ou mandando alguns e-mails lá para essa corretora. Analisa o tempo de resposta e também a qualidade das respostas que o pessoal das corretoras te fornece. Tranquilo? Segundo benefício, analise a transparência das informações acerca dos custos. Do mesmo modo, faça a verificação se todas as taxas e todos os custos eles estão facilmente elencados no site das corretoras, porque assim você vai evitar de ser pego de surpresa com algum tipo de cobrança. Tranquilo também com relação a esse benefício? Terceiro benefício, analise as recomendações, se a corretora tem recomendações de investimentos. Pesquise então se a corretora oferece cursos ou mesmo se os atendentes dessas corretoras eles dominam a área financeira. Por quê? Porque nos momentos de urgência vai ser com eles que você vai entrar em contato direto, tanto para te esclarecer sobre algum assunto, tanto para te resolver algum problema. Tranquilo com relação a esse benefício? O quarto benefício que você precisa analisar diz respeito às ferramentas e o simulador de investimentos. Descubra se a corretora possui um home broker e um mobile broker, que é um home broker para celular,
Descubra se ela tem um home broker, algum tipo de ferramenta que seja intuitivo. Essas ferramentas elas precisam ser intuitivas e elas precisam ser funcionais e você precisa descobrir isso. Descubra também se a corretora oferece uma calculadora de imposto de renda e um simulador de renda fixa. Por quê? Porque eles podem te auxiliar em algumas das suas tomadas de decisões. Tranquilo, então? Tranquilo com relação a esses 4 benefícios que você precisa analisar? Pois é, eles são bem tranquilos. E uma outra questão que eu quero te explicar aqui é sobre como você vai abrir a sua conta na sua corretora. Como que então como que é o processo para abrir uma conta em relação como que você vai abrir uma conta em uma corretora de valores? É muito simples, esse processo ele é muito simples e ele também é sem custo. A maioria das corretoras, elas trabalham com um procedimento totalmente online, onde você precisa preencher os seus dados cadastrais e você precisa enviar uma cópia digitalizada dos seus documentos pessoais através do site da instituição ou mesmo através do aplicativo dessa corretora. E depois de preencher os seus dados e enviar os seus documentos, o cadastro ele vai ser finalizado dentro de alguns minutos. E você já vai poder acessar a plataforma da sua corretora. Esse passo ele varia de corretora para corretora, mas eu acredito que em nenhum caso você vai encontrar maiores dificuldades. Os documentos que você vai precisar enviar, eles são basicamente os seguintes: documento de identificação com foto, que é um RG, uma CNH, uma OAB, um passaporte, tranquilo. Você vai precisar enviar também o seu CPF, você vai precisar enviar um comprovante de residência recente e também, em alguns casos, algumas poucas corretoras exigem que você envie um comprovante de renda. E depois de concluir esse processo, o seu login e senha eles vão ser enviados no seu e-mail e você vai ter acesso imediato à sua conta. E ao entrar na plataforma, o que você tem que fazer? Você tem que acessar todas as funcionalidades. Por quê? Para você ir se familiarizando com o workflow. E caso você tenha alguma dúvida, logo de cara você já entra em contato através do chat ou do telefone da corretora. Então essa parte de cadastro ela é bem tranquila. E você pode perceber que você não vai encontrar maiores dificuldades. Então, fechando toda essa parte de raciocínio, ficou bem tranquilo com relação aos custos e benefícios e também com relação a como que você procede para realizar o seu cadastro? É bem tranquilo, você preenche seus dados, envia seus documentos, aguarda a resposta que ela é bem rápida e você já de cara já acessa o home broker, já acessa a sua corretora e dá uma olhada em tudo aquilo que ela já te fornece e vê se isso se adequa a todo o seu perfil. Tranquilo com relação a isso tudo? Ótimo, vamos dar prosseguimento aqui. Mas agora chegou o momento então de você tomar a sua decisão. Se você chegou até esse ponto do vídeo, você percebeu que a escolha da melhor corretora de valores para você é uma tarefa simples, mas que possui certos requisitos que você precisa analisar. Eu acredito que você nunca imaginou que a quantidade de etapas que você precisava analisar para você escolher de fato a sua corretora. Mas eu não quero que você pense que isso é um obstáculo, muito pelo contrário. Esses passos eles vão proporcionar a segurança necessária para o atingimento dos seus objetivos financeiros, que vão te proporcionar criar uma segunda fonte de renda para você sem que você precise trabalhar mais para ter essa renda. É muito melhor você se valer de todas essas minhas dicas, todas essas minhas orientações aqui, do que você ser surpreendido com uma situação desagradável da sua corretora. Então, sendo assim, depois de cumprir todas as etapas que eu te passei, vai chegar um momento em que você vai ter que se decidir. Você vai ter que se decidir por qual instituição que você vai optar. Muitos investidores, principalmente aqueles iniciantes, eles pulam algumas das etapas anteriores, algumas das etapas que eu passei aqui, e eles fazem somente a análise da taxa de administração para os investimentos no Tesouro Direto. Você é livre para escolher a corretora que você bem entender, mas saiba que a sua escolha, ela sempre precisa ser consciente. Sendo assim, não existe ninguém que pode escolher a corretora no seu lugar. Ninguém pode escolher por você. Do mesmo modo, é necessário você analisar para descobrir qual que é a melhor corretora de valores para você. Você pode optar por uma corretora independente ou mesmo uma corretora vinculada ao seu banco. Você pode optar por uma corretora que cobre taxa zero, que opte pela taxa zero, ou mesmo uma corretora que cobra algum percentual pela taxa de administração
para os investimentos no Tesouro Direto. Você é livre para fazer qualquer coisa que você quiser. Tudo vai depender do seu perfil e se as características e o serviço de determinada corretora vão estar alinhados com os seus objetivos financeiros. Quem vai fazer essa escolha, claro, é você. Eu optei por uma corretora independente. E no início, eu optei por uma corretora independente que no início ela me prestava um excelente serviço. No entanto, depois de alguns anos, eu me vi obrigado a trocar de corretora por conta das mudanças no atendimento aos clientes que essa corretora fazia. O mais importante é que eu não pulei nenhuma etapa. E eu tive que correr certos riscos, porque naquela época, na época em que eu abri a conta na minha corretora, eu não encontrei nenhum vídeo como esse aqui com todas essas explicações. Então, portanto, qualquer dúvida que você tiver, mas enfim, o que eu quero dizer? Que a minha decisão ela foi consciente e eu quero que você também tome uma decisão consciente, quero que você passe por todas essas etapas aqui, porque elas vão facilitar o seu processo, elas vão realmente te direcionar para a escolha da corretora que possa te proporcionar a criação de uma segunda fonte de renda. Tranquilo? Então, eu quero te dizer agora, chegando no final desse vídeo, que qualquer dúvida que você possa ter, assiste esse vídeo novamente. Esse vídeo ele pode te ajudar muito no seu processo de decisão. E se por um acaso a sua dúvida persistir, eu quero que você entre em contato comigo e eu vou estar sempre à sua disposição. Tranquilo? Esse vídeo ele facilita muito o seu dia a dia, ele facilita muito o seu processo de escolha e ele acaba se tornando um grande atalho. Eu quero que você, se restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários me dizendo se você tem ainda alguma dúvida e também deixa aqui nos comentários me dizendo qual foi a corretora que você escolheu e quais foram os motivos determinantes para que você escolhesse essa corretora. Tranquilo? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo ele possa ter te ajudado e eu espero também que você se inscreva nas minhas redes sociais. Espero que você se inscreva tanto aqui no meu canal do YouTube, tanto no meu Instagram. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa se interessar e deixa também o seu joinha, deixa seu like aqui, porque isso mostra para o YouTube que eu estou produzindo os conteúdos e que meus conteúdos eles estão te direcionando para o caminho correto. Tranquilo até então? Obrigado por tudo e um abraço. Tchau!